Pensa só numa história que ficou guardada no gelo por mais de 500 anos, esperando lá no topo de uma das montanhas mais altas do mundo. Hoje a gente vai desvendar um dos achados arqueológicos mais incríveis e, ao mesmo tempo, mais comoventes que existem. Lá no topo dos Andes, num lugar onde o ar é tão rarefeito que mal dá para respirar, um segredo do Império Inca esperou por 5 séculos, guardado por um dos ambientes mais extremos do planeta. A grande questão é, o que estava escondido lá em cima esse tempo todo? Olha só esse número, 6.739 metros. Essa é a altitude do cume do vulcão Iuliailaco. É um lugar onde o ar quase não existe e as temperaturas são tão baixas que congelam tudo. É um dos lugares mais inóspitos da Terra. Parece impossível encontrar qualquer coisa ali, ainda mais o segredo que estava guardado. E foi exatamente lá que, em 1999, uma expedição resolveu encarar essas condições extremas e encontrou algo. Algo que mudou completamente o que a gente entendia sobre o Império Inca. E não era um tesouro, não. Eram 3 crianças, perfeitamente preservadas pelo gelo. Ok. Então, quem eram essas crianças, encontradas congeladas no tempo? Como foi dito, não era um tesouro de ouro ou joias, era algo infinitamente mais precioso. Vamos conhecer a história de cada uma delas. A primeira e também a mais velha do grupo era uma adolescente. Tinha mais ou menos uns 15 anos de idade e ficou conhecida como La Doncelha, que significa a donzela. O estado de conservação dela é uma coisa de outro mundo. O cabelo dela, todo trançado com cuidado, o cocar de penas, tudo estava intacto. Análises mostraram que ela era uma Akla, uma espécie de virgem do sol, escolhida para servir aos deuses. E o detalhe mais marcante, uma folha de coca ainda estava sobre seus lábios, uma pista silenciosa dos seus últimos momentos. A segunda criança era uma menina bem mais nova, de apenas 6 anos. E a história dela é marcada por um acaso da natureza, o que a torna ainda mais dramática. O corpo dela foi atingido por um raio algum tempo depois da sua morte. Isso danificou uma parte do corpo e acabou dando nome a ela. Mas o detalhe mais revelador é o crânio dela, que foi alongado de propósito. Essa era uma prática exclusiva da elite inca, um sinal claro de que ela pertencia à nobreza. E, finalmente, encontraram um menino. Ele tinha por volta de 7 anos e, assim como a menina do raio, tudo indica que ele também fazia parte da nobreza. Só que aqui, a história fica bem mais sombria. Ao contrário das meninas, que pareciam ter adormecido em paz, as evidências no corpo do menino contam uma história de terror. Havia sangue nas roupas dele e sinais de asfixia. Tudo sugere que seus últimos momentos foram de muita luta e angústia. Então, para a gente ter um panorama, são 3 crianças, sem parentesco entre si, que provavelmente foram escolhidas em cantos distantes do Império. Todas unidas por um mesmo destino, ao mesmo tempo terrível e sagrado, lá no topo daquela montanha. Isso tudo nos leva à pergunta principal, não é? Por que levar 3 crianças para o topo de um vulcão para morrerem? Bom, a resposta está em uma das cerimônias mais sagradas e, para a gente hoje, mais aterradoras do Império Inca. O nome desse ritual era Capacocha. Era um evento grandioso, feito para acalmar os deuses, celebrar alguma conquista importante ou até mesmo evitar um desastre. E a oferenda mais valiosa que os incas podiam dar era a vida de crianças, que eram consideradas puras. Essa jornada final era um processo longo e todo planejado. As crianças escolhidas passavam a ser tratadas como da realeza, com uma dieta especial que incluía álcool e folhas de coca. A ideia aqui não era simplesmente sedá-las, mas sim elevá-las a um estado sagrado, preparando-as para o encontro com os deuses. E o mais impressionante é que a ciência de hoje consegue nos dar uma janela para os últimos meses delas. Análises químicas no cabelo mostraram que, enquanto as crianças mais novas tiveram consumo estável de álcool e coca, o consumo de ladancelha aumentou, e muito, principalmente de álcool, nas últimas semanas. Talvez para acalmar o medo de uma adolescente ou para aprofundar a conexão com o divino antes do fim. Então, qual é o verdadeiro legado dessa descoberta toda? Por que essas 3 crianças são tão importantes para a história? É que elas não são apenas múmias, elas são literalmente cápsulas do tempo perfeitamente preservadas.
A conservação é tão incrível que dá para estudar as roupas, os corpos, até a última refeição delas. Elas são uma janela íntima, sem igual, para a vida, a fé e a morte no Império Inca. Olha, para ter uma ideia do nível de perfeição, elas parecem ter adormecido há poucas semanas e não há 5 séculos. Os órgãos internos estão intactos, com sangue ainda presente no coração, é, sem a menor dúvida, um dos achados arqueológicos mais importantes de todos os tempos. A jornada delas terminou, mas a história continua viva. Elas estão hoje no Museu de Arqueologia de Alta Montanha, em Salta, na Argentina. Lá, elas ficam num ambiente controlado que imita as condições do vulcão, o que permite que elas continuem a nos ensinar sobre esse mundo perdido. E assim, a história das crianças de Lula e Láilaco se torna um testemunho poderoso da complexidade da fé humana. É um lembrete para a gente olhar para o passado, não com julgamento, mas sim com o desejo de entender as forças profundas que moldaram e que continuam a mudar as civilizações.